Israel, explore a terra sagrada, onde a história bíblica ganha vida em cenários milenares. Israel é um destino que mescla tradição e modernidade, com cidades vibrantes, marcos religiosos e paisagens diversas. Percorra Jerusalém, Belém e Nazaré, mergulhe no Mar Morto e descubra o encanto do Mar da Galileia. Uma viagem espiritual e cultural que transcende fronteiras e inspira os viajantes com a riqueza de suas raízes. Jordânia, entre no reino de mistérios e maravilhas, onde o passado e o presente se encontram em harmonia. Jordânia seduz com sua joia Petra, esculpida nas rochas, e o impressionante deserto de Wadi Rum. Veleje no Mar Morto, relaxe em resorts de luxo ao longo do Mar Vermelho e mergulhe em experiências culturais autênticas. A hospitalidade jordaniana é uma alegria calorosa e acolhedora, tornando essa jornada um deleite para os viajantes que buscam a autenticidade do Oriente Médio. Está começando mais um episódio The Publisher, o meu podcast aqui na Top View, em parceria com a Rick Podcast, ambas empresas do Grupo Rick. E você sabe, se você já escutou os outros episódios, que eu estou em uma temporada especial. A terceira temporada é focada completamente em viagem e eu tenho a participação da embaixadora de viagem da Top View, Flávia Duque. Flávia, novamente, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, Abby, muito honrado. Obrigado. E o assunto de hoje, os dois destinos de hoje são Israel e Jordânia. Israel, vou pegar aqui na minha colinha, um país no Oriente Médio com uma história milenar, conhecido por suas cidades sagradas como Jerusalém e por suas paisagens diversas, que vão desde o Mar Morto até as colinas da Galileia. E Jordânia, outro país também do Oriente Médio, com um rico patrimônio histórico-cultural, Lar de Petra, uma cidade antiga esculpida nas rochas, que a gente tem até uma imagem aqui, além de paisagens desérticas impressionantes. Isso mesmo, um pouquinho mais. Muito mais nessas duas. Israel tem muita história e Jordânia também. Vamos começar por Israel? Vamos embora. O que você pode falar quando a pessoa senta lá para conversar com você sobre Israel, ela fala, quero ir para Israel, o que você fala para encantar ela? Assim, é um país pequeno, mas de uma cultura diversa, porque você tem 3 povos vivendo ali, né? Tentando viver harmonicamente. Mas Israel é muito mais do que um lugar só religioso. Então eu vou começar falando um pouquinho do lado religioso, mas também tem um lado que as pessoas desconhecem, que é Tel Aviv, que é um outro país dentro de Israel. Mas você tem toda essa parte histórica para quem é cristão, para quem é judeu, porque toda a convergência da religião islâmica, judaica e cristã estão ali no Domo da Rocha, exatamente ali, que hoje é uma mesquita, mas que para os cristãos era o antigo templo e existe onde está o Muro das Lamentações. Então, na verdade, são 3, o lugar, para as 3 religiões, é um lugar muito sagrado. Então, Jerusalém tem essa coisa muito, uma energia muito forte e religiosa. Você tem toda a parte do Mar da Galileia, como você falou, né? O Kinneret, que na verdade é um lago, né? Você tem Tiberíades, você tem Haifa. Então você tem muita coisa interessante na parte religiosa. E tem Tel Aviv, que para quem não sabe é uma cidade super moderna e é o LGBTQIA+, do mundo. Nossa, é isso eu muito sabia. interessante. Então, assim, você tem uma diversidade cultural, você tem balada, praias super gostosas, shows, e é o maior acervo da arquitetura Bauhaus do mundo. Também em Tel Aviv. Galerias de arte espalhadas por todos os lugares. E é muito interessante porque a arquitetura Bauhaus ela é tombada pelo governo. E aí você pode construir prédios em cima dessas arquiteturas Bauhaus, dessas casas de arquitetura Bauhaus. Então, é muito comum você encontrar a base de arquitetura Bauhaus preservada e o prédio acima. Então, assim, para quem quer descobrir uma coisa diferente, Tel Aviv é o endereço. E Jordânia? A Jordânia é um país pequeno também, não é um país muito rico, mas de uma diversidade cultural fora de série. E Jordânia é reino também? É um reino que, inclusive, tem, na minha opinião, a rainha mais elegante de todas, que é a Rainha Rania, que é maravilhosa. Que, na verdade, ali a Rainha Rania é palestina. Então, você tem
essa parte árabe também na Jordânia, Essa né? mistura. Essa mistura. Porque aí ele é um país árabe por natureza, islâmico por natureza. Você tem Petra, que são as ruínas que ficam muito famosas pelo filme do Indiana Jones, né? Que foi aqui que descobriram Petra para o turismo, enfim. Você tem o deserto do Wadi Rum. É interessantíssimo que você consegue ficar hospedado dentro do deserto, nos domos marcianos, e como realmente o deserto ele é vermelho, a impressão que você tem é que você está em Marte. Você tem Amman, que é a capital, que é uma cidade super interessante, e que você tem Jerash, que é uma cidade romana, uma das mais intactas em termos de preservação históricas do mundo. Os romanos estavam por tudo, né? Porque, meu Deus do céu. Não, chegaram em Israel, você tem em Israel Cesareia Marítima, que eles fizeram um aqueduto de 7 quilômetros. Eu vou pedir para a produção colocar a foto, porque eu estive lá agora, e você tem esse aqueduto que abastecia a cidade portuária, porque era um porto muito importante, né, comercialmente, e você tinha dali o anfiteatro, que é maravilhoso, o anfiteatro romano, né, por causa das peças, e tinha também o lugar onde os gladiadores se degladiavam. E esse aqueduto abastecia de água potável toda a Cesareia Marítima. E pensando nessa combinação que nós temos feito nos episódios, dá para ir para Israel e Jordânia na mesma viagem? Sim, É possível? é É possível. aconselhável? É aconselhável porque é muito perto, elas são coladinhas, é fronteira. Então você pode começar uma viagem por Israel, começar essa parte histórica, fazer Belém, que é o nascimento de Jesus, mas que fica na parte palestina. Então é muito interessante porque você consegue dosar as duas realidades, a realidade de Israel e a realidade da Palestina. E tem uma coisa muito interessante, Iabe, você que gosta de arte. O Banksy, que é o nosso querido Banksy, ele tem um hotel em Belém, que chama The Wallet Off Hotel. E por que ele montou em Belém? Assim, ninguém sabe quem é ele, né? Mas eu ouvi dizer, não sei se é muito isso, que ele tem parentes palestinos. Então ele comprou esse antigo hotel, que fica na frente do muro que separa, é um muro realmente, como era o muro de Berlim, que separa a Palestina de Israel, né? Com aquele arame farpado. Então o que ele fez? Ele colocou esse hotel, ele fica na frente, a porta dá para frente do muro, e ele vende como a pior vista de hotel do mundo. E é muito interessante. Marqueteiro. Não, marqueteiríssimo. E é muito interessante. Eu vou colocar também, eu vou pedir para a produção, porque eu fiz um site inspection nesse hotel agora. Então dá para a gente ver os quartos. Todos os quartos têm obras dele, obviamente. Maravilha. Todos com vista para o muro que ele pintou e, obviamente, um acervo, o maior acervo de arte Banksy dentro do... Se você quer dormir numa obra de arte, então já tem uma dica. E ele tem dentro desse hotel um pequeno museu falando sobre a história da Palestina, o lado palestino. Então, eu acho importante você ver os dois lados, né? E qual a melhor época do ano? A melhor época do ano para você ir é não pegar o verão, porque é muito quente, né? E seria pegar outono ou primavera, né? O inverno também é mais rigoroso. Então, para você andar com conforto, enfim, eu acho que é a melhor época. E aqui na Jordânia também, né? Porque é quente, é bem quente. E quantos dias em cada país? Olha, para você fazer um roteiro completo em Israel, eu diria para você de 10 a 12 dias. E para você fazer um roteiro bem feito na Jordânia, é 7 dias. Porque você pode, inclusive, fazer o Mar Vermelho, que é um dos spots de mergulho mais fantásticos do mundo para quem mergulha de cilindro ou mesmo de snorkeling. Você bota a cara dentro da água, é uma explosão de cor, né? Legal. E o que não pode faltar numa viagem em Israel? Jerusalém, né? Não poderia faltar. E a vibração de Tel Aviv. Tel Aviv tem uma vibração, é muita arte, é muita história, é essa diversidade, as pessoas caminhando do jeito que querem na rua, essa liberdade. Tanto que os judeus ortodoxos querem fazer um país à parte. Tel Aviv sendo um país à Eu parte. fico imaginando isso. Como é essa convivência diária? Assim, você tem os judeus ortodoxos, né, e os cristãos ortodoxos e os islamistas ortodoxos, todos nessa área de Jerusalém. Então, ali eles são realmente mais focados e um pouco mais fechados. Em Tel Aviv, não.
Você tem uma convivência harmônica. Tanto é que é muito interessante, na praia de Tel Aviv tem um biombo, né? Que separa a parte dos judeus ortodoxos do público LGBTQIA+. Com um biombo, né? Então, assim, eles convivem pacificamente. E Flávia, eu conheço muita gente que viaja muito, mas é muito interessante, aqui mesmo na redação do Grupo RIC, nós tivemos 2 pessoas esse ano que foram para Israel. E todo mundo que viaja, o único lugar que fala assim, não, você tem que conhecer, obrigatório antes de morrer, é Israel. Por que Israel causa esse impacto tão grande nas pessoas? Eu acho, Yabe, que pela história e pela energia. Vou dar um relato para você. Eu já fui para Israel 3 vezes. E todas as vezes, eu sou cristã, né? Mas poderia ser judia, poderia ser, né, muçulmana, mas eu sou cristã. Professo a fé cristã. E todas as vezes que eu piso no jardim do Getsemane, que é onde Jesus foi preso, e ele sabia de tudo o que ele passaria. Olha, eu falo, eu já me emociono. Ele sabia de tudo o que ele passaria, e é ali que ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, e se não for, que seja feita a sua vontade. E ele suou sangue, ele chorou sangue, porque ele sabia o que iria passar. Todas as vezes que eu entro no Getsemane, eu entro emocionada e choro muito, porque eu acho que a energia daquele lugar, tudo, a representatividade para quem professa essa fé, para mim não existe lugar no mundo que dê esse impacto interior e espiritual. Então eu acho que as pessoas vão buscar muito esse lado espiritual que Israel fornece para você, ele te alimenta. Então eu acho assim, quem busca história vai ser alimentado, quem busca história e espiritual vai ser alimentado, quem busca só espiritual vai ser alimentado. E quem busca diversão também será alimentado. E a arte e tecnologia também foi um polo tecnológico incrível. Polo tecnológico. E assim, os restaurantes, sabe? Assim, de cair o queixo, são maravilhosos. O melhor povo que eu comi na minha vida foi em Israel. Então você tem chefes maravilhosos. E é engraçado porque ele é um país um pouco mais fechado. Então você não ouve falar muito no circuito Elizabeth Arden dos chefes que tem. Você tem chefes incríveis. Tem um grupo que chama Mahane Yehuda, que ele tem vários restaurantes maravilhosos. Inclusive o Mahane Yehuda foi onde eles começaram. Reserva com 1 ano de antecedência, tá? E ele abriu agora em Paris, Nova York, e em Paris ele já tem uma estrela Michelin. Então, assim, são coisas que as pessoas... como é muito fechado e é um turismo que as pessoas dizem, eu acho que eu vou, mas primeiro eu vou para isso, e deixam de lado, eu vou dizer, é um pecado, porque realmente é um país pequeno, mas é fascinante. E como conciliar experiências de luxo, e quais seriam essas, com as outras experiências culturais, religiosas, históricas? Eu acho assim, o fundamental é você ter um guia. Eu acho o luxo é você saber a história. Você ter um guia, por exemplo, essa última vez nós pegamos uma guia que ela era PhD em cristianismo. Então, você ter um guia... Isso é luxo. Você ter um guia com embasamento histórico. Você tem hotéis maravilhosos de altíssimo luxo. Você tem experiências que você consegue fazer dentro dos lugares. Você pode privatizar determinados lugares. Mas eu ainda acho que o luxo de Israel é o conhecimento. Ainda acho que é o conhecimento. Agora, claro, restaurantes maravilhosos, enfim, né? E quais hotéis? Características dele. Tem algum que você consegue, igual o do Banksy, que você dorme olhando para algum outro? Olha, tem um hotel que eu gosto muito em Jerusalém, que é o Mamila. Ele fica do lado de um shopping, que é um shopping a céu aberto, é uma rua, com as melhores lojas ali. Então ele é um hotel mais moderno, mais contemporâneo, super gostoso, bem localizado, você consegue ir a pé para todos os lugares, inclusive para a cidade antiga. Gosto bastante. Tem o tradicional King David, né, que foi inteiro reformado agora. E em Tel Aviv você tem uma profusão de bons hotéis. Pelo menos uns 8 hotéis de luxo. Na parte de Yafo, que é a parte antiga da cidade, que ela foi muçulmana e agora é um centro de arte. Você não tem noção. E aí você ia ficar louco. Só artista plástico
gente que trabalha com bronze, com esculturas de bronze, telas. É um lugar muito interessante, que é Iafo, que é essa parte inteira de pedras. E você tem a parte nova de Jerusalém, de Tel Aviv, que tem essa vibe também com N hotéis, todos muito modernos. Tel Aviv é uma cidade muito moderna. Em Jordânia, o que a gente deve fazer, se programar? Tem Petra, você já comentou. Jerash. E o que mais tem para fazer? Você tem Aqaba, que é um porto, que ali você consegue fazer mergulhos no Mar Morto. E é interessante porque eles têm um avião naufragado. Então você consegue mergulhar no naufrágio. É muito interessante. E as cidades, na verdade, da Jordânia, elas são cidades mais pobres. Então você não tem, assim, uma super estrutura de comércio, mas você tem bons hotéis. Então você tem um Kempinski de Aqaba. Em Petra você tem nada de hotéis muito encorpados. O que a gente usa é o Movenpick, que ele fica do lado, atravessa a rua, você já está nas ruínas de Petra. Então você está no parque, atravessando a rua, que é o Movenpick que a gente usa, que é um hotel standard. Onde fica isso, mais ou menos? Não é tipo igual ao Egito, que tem as pirâmides e, na verdade, a foto engana, porque está muito próximo da cidade? Ele está na cidade. Está na cidade? Só que ele tem um desfiladeiro para você chegar. Aqui chama Tesouro, Tesouro de Petra. Que, na verdade, é a entrada da cidade, tá? E aqui para cá você tem a cidade mesmo. Com anfiteatro, com comércio, com tribunal. Você tem uma cidade. Mas é mais conhecido porque quando você é um desfiladeiro de 1,2 km, desfiladeiro mesmo, tá? Que aí você dá de cara com o tesouro. Por que esse desfiladeiro? Porque eles resolveram construir a cidade escavando em pedra, daí o nome Petra, no meio das montanhas. Então, os invasores que vinham de cima não conseguiam enxergar a cidade, porque ela está no meio, escavada no meio das montanhas. E esse desfiladeiro, ele é serpenteado, ele é muito difícil de ser acessado porque ele tem lugares muito estreitos. Então, para você entrar com cavalos, para você entrar com guarda, era muito difícil você atravessar 1,5 km, eles já se armavam. Então, estrategicamente, militarmente, é uma cidade muito interessante. Que interessante isso. Você está escutando The Publisher, meu podcast, aqui na Top View, em parceria com a Rick Podcast. E você sabe que nessa temporada eu estou falando só de viagem. O assunto de hoje é Israel e Jordânia. Para nós finalizarmos, o que te toca na Jordânia e Israel que quando você monta um roteiro para um viajante não falta de maneira alguma? Eu vou fazer dificultar, tirando os pontos turísticos mais conhecidos. Perfeito. Uma experiência que eu acho fascinante é você fazer Petra by Night, que tem apenas 3 vezes durante a semana, não são todos os dias, que na verdade eu sempre coloco um dia antes para as pessoas visitarem durante o dia no dia seguinte. Porque o impacto de você descer esse desfiladeiro à luz de velas e você chegar... Também eu vou pedir para a produção colocar as fotos e os filmes dessa Petra by Night. Essa parte do tesouro é inteira iluminada de velas e um jogo de luzes. E tem sempre um músico tocando uma flauta jordaniana ao fundo. Então é uma experiência assim, o impacto de você ver aquilo na tua frente se materializar e no dia seguinte você ver a luz do sol é realmente uma experiência única. E Israel, eu diria, e aí é uma coisa muito pessoal, para quem é cristão, o Jardim do Getsemane, para mim, é o lugar mais impactante de Israel. E eu vou dizer um outro lugar que eu gosto demais, que eu acho também muito impactante, que é o Kinneret, que é o Mar da Galileia, que é lindíssimo, o lugar é lindíssimo, é um lugar abençoado. E além de Israel e Jordânia, eu tenho amigos que fizeram outros países. Qual você indica para combinar? Se você tiver um período, um mês de férias, você combinaria Israel, Jordânia e quais outros países? Você pode combinar com o Egito perfeitamente. Inclusive, você pode fazer Egito e Israel e depois Jordânia e você fazer toda a parte de Efésios. Você faz toda essa construção bíblica que começa no Egito e termina em Israel. Então, dá para a gente combinar. Ou combinar com o Líbano também. Daí a dica desse episódio.
uma nova combinação para você viajar. Obrigado pela sua audiência. Acompanhe todos os episódios dessa temporada. São 8 episódios no total, com 15 destinos exóticos. Um pouquinho mais, né? Porque a gente vai ter um episódio que a gente vai trazer 3 destinos para você curtir neve. Isso. Então, até mais, pessoal. Até o próximo episódio.